perdido. Então quando eu canto, quando eu falo, venha o teu reino, quando eu falo que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, eu amo a missão dele. E a razão pela qual me motiva a pregar o Evangelho para as pessoas é o meu amor a Jesus. Porque quando a gente ama, a gente fala de quem a gente ama. É ou não é? Quem é casado que levanta a mão? Várias pessoas. Pensa aí, vamos lá, as mulheres. Quando você começou a gostar do seu marido, que hoje é seu marido, geralmente as mulheres têm uma melhor amiga, certo? Sempre conta para a amiga sobre da pessoa que é, olha, ele é um homem de Deus, olha, que homem, honrado, cara, busca a Deus, conhece a Bíblia, olha lá, fala para as pessoas e tudo, ó, tão bonito, tão lindo ele, ó, tão meio, tão carinhoso, manda flores, me elogia, respeitador, tudo é razão para falar. É ou não é? Até quando ele tropeça, está andando, tropeçou, ele é tão lindo tropeçando. Tudo. Por que fala? Porque ama. E quando a gente ama, a gente fala. Aqui no Rio de Janeiro, os caras gostam muito de futebol, os homens, é ou não é? E aqui tem um sol para cada pessoa. Lá no Paraná, em Curitiba, não tem sol, tá, gente? Eu descobri o sol no Rio de Janeiro. Não sabia o que era isso antes. E domingão, 3 horas da tarde, clássico no Maracanã. Corinthians vai jogar lá, clássico. Brincadeira, tá, gente? Flamengo, Vasco. Gente, 3 luas lá no céu, um sol escaldante. Os caras ficam 90 minutos pulando lá, cantando. Por quê? Porque os caras não vão fazer isso. Chove, começa a chover, as pessoas deixam de ir para o estádio, os rapazes deixam de ficar pulando debaixo de chuva, fica 1h30 lá pulando. Por quê? Porque os caras amam fazer isso. Marca o evangelismo. Começou a chover. Antes do não vai mais ninguém, gente. Não vai mais ninguém. Vamos cancelar o evangelismo, deixa para a próxima. Vai deixar de ter o jogo? Os caras vão deixar de ir? Não. Quando a gente ama, a gente vai fazer coisas que a gente não imagina pela outra pessoa. Sempre. Já ouviram falar daquelas loucuras de amor? Lá no norte do Paraná, a gente tinha uns carros lá de som que eles mandavam lá, com umas músicas lá meio estranhas, para o cara se declarar para a mulher, mandavam com flor, meu amor, eu te amo, e começava a cantar, e você olhava, meu, que mico é esse que esse cara está pagando? Mas a mulher estava lá. Eu sei que tem algumas que ficam cheias de vergonha e tal, mas elas estavam gostando, gente. Olha, ele está fazendo isso para mim, pagando mico. Ou se colocar em risco. Eu sou casado faz 11 anos. Eu morei numa base missionária, gente. Minha esposa chegava da faculdade, eu ia buscar no ponto de ônibus. Olha que coisa linda. Cuidado, né? Só que o ponto de ônibus mais perto da base ficava a 2,5 km. Então era 2,5 para ir, 2,5 para voltar, 5 km para andar buscar no ponto de ônibus. Olha que amor, né, gente? Mas ela chegava da faculdade meia-noite. Olha que amor, você fazer uma caminhada de 5 km meia-noite. Mas o amor era tão grande que essa estradinha que eu andava não tinha luz. Era um breu. Eu levava uma lanterna, porque eu sou um cara esperto, mas eu levava a lanterna apagada. Eu não ligava a lanterna, porque eu ficava pensando, cara, se eu encontrar alguém, se eu estou andando com a lanterna ligada, o cara me vê lá da esquina. E se eu estou com ela desligada, eu vou esbarrar no cara. Mas vai ficar naquela assim. O cara vai pensar, quem é esse cara? E eu vou pensar, quem é esse cara? Ganha quem correr mais rápido. É simples, entendeu? Matemática simples. Eu ia. Aí assim, tá, mas beleza. Meia-noite, não tem luz, estradinha de terra. Mas a gente passava do lado de uma comunidade. Comunidade. Eu entro, subo, desço e tal. Eu sei, gente, mas lá não é igual aqui na quantidade de comunidade que tem. E nessa comunidade que eu passava do lado, numa semana mataram 9. Então imagina. Por que eu ia? Por amor. Porque quando você ama alguém, você se coloca em risco para essa pessoa. Assim é o reino, assim a gente pensa no Evangelho. Quando você prega o Evangelho porque você ama Jesus, você não vai mais se importar o que vão pensar de você. Você não vai achar mais que, cara, estou incomodando, cara, você está levando uma notícia que vai mudar a vida daquela pessoa para sempre. É simples.
Eu contei no último curso que eu conheci uma missionária lá de Floripa, Bugra. Ela pregava para os hippies lá na década de 80 e 90. Ela ganhou muito hippie para Jesus, discipulou, e muitos desses hippies viraram missionários depois. E uma delas, a Pipa, casou e foi por Oriente Médio como missionária. Chegando lá, gente, ela estava um dia com o marido dela, ela estava num lugar e ela viu uma bomba e tinha uma senhora perto. Ela virou para o marido dela e falou assim: você prega para ela. E ela saiu correndo como uma louca e ela pulou em cima daquela senhora e a bomba explodiu. A Pipa, eu não sei se ela perdeu o braço ou a mão, eu não lembro, eu sempre tenho que perguntar para a Buga, mas eu esqueço. Mas ela perdeu o braço ou a mão. Aquela senhora olhava para ela assim: minha filha, eu já sou velha, eu podia ter morrido. Ela falou assim: não, a senhora precisava conhecer Jesus. Ela não estava mais preocupada com a vida dela, mas ela estava preocupada com que aquela senhora não morresse sem Cristo. Entende? A gente vai mudando o nosso senso de valor. Jesus é mais importante porque a gente está aqui de passagem. A gente não tem que construir um reino para nós aqui, um castelo para mim, muitas riquezas para mim. Eu tenho que pensar: peraí, Jesus, eu quero trazer o seu reino, eu quero que a sua vontade seja feita, eu quero que as pessoas conheçam a sua glória. E quando eu penso nisso, eu penso em amar a Deus acima de todas as coisas. Tem dois camaradas na Bíblia que para mim é fantástico, que os caras amavam a Deus. Quais foram os dois caras na Bíblia que não morreram, que foram para o céu sem morrer? Quem foram? Enoque e Elias. Os caras não morreram. Quem gostaria de ir para o céu sem morrer? Os três só, eu acho que levantou a mão. Quem quer ir para o céu sem morrer? Tem gente que... Alguém acordou empolgado para morrer hoje? Eu quero morrer. É morrer hoje é bom morrer. Gente, tirando algumas situações de estresse, tirando alguma situação que a pessoa não está bem musicalmente, gente, não é normal a pessoa acordar e falar assim: hoje eu quero morrer. Por quê? Não é porque a gente não foi programado para morrer. A gente foi programado para viver para sempre. Por causa do pecado a gente morre. Matemática simples. Agora imagine Enoque. Quem sabe sobre ele? Não é muita coisa. Ele aparece no meio de uma genealogia. Fulano casou com ciclano, tem filhos e filhos e tal, vai indo. De repente, Enoque andou com Deus. No meio de uma genealogia. Tem gente que lê a Bíblia, quando chega em genealogia o cara pula, né? Tipo, é só nome. Gente, leia genealogia. Deus fala através disso também, tá, gente? Enoque andou com Deus. E Deus olhou para cima. Tem noção disso? Alguém sabe quantos anos Enoque andou com Deus? 365 ele viveu na terra. E quantos anos ele andou com Deus? 300 anos. Que ele andou com Deus. Aí quem sabe dele? Ele era um cara que ele obedecia a Deus. E ele queria fazer a vontade de Deus. Aonde tem Enoque na Bíblia? Gênesis. Aonde mais? Aonde? Crônicas tem, tá, gente? Crônicas tem. Vou lá no Novo Testamento, lá dos heróis da fé. Onde tem os heróis da fé? Hebreus. Tem Enoque. E aonde mais? Aonde? Judas tem também, gente. Judas 1,14, olha só. Enoque, o sétimo a partir de Adão. Judas só tem um capítulo, tá, gente? Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas, eles se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Fala, bem branda, né? Bem tranquila, né? Bem de boa. Gente, não tem muitas coisas de Enoque na Bíblia, mas você vê esse cara profetizando, ele não estava nem aí com o que ia fazer com ele. Naquela época o povo matava. Se o povo não concordava com você, era pedrada, matava e acabou.
Mas ele não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado em obedecer a Deus. Aqui, qual que é o seu nome? Giovanni, chega aqui. Vamos lá, um exemplo clássico aqui, ó. Giovanni vai ser o Enoque. O Enoque lá dá oi para todo mundo, Enoque. Eu vou fazer o papel de Deus. Os caras gravaram isso, tá? Esse comentário que você fez está gravado. Não, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Aqui, ó. Ele é o Enoque, fica aí. Todo dia eu chegava, ia visitar Enoque, conversar, e aí, Enoque, beleza, certinho? Aí ia conversando, cara, você vai ter que ir lá profetizar e tal, o povo está desobedecendo, vai lá e leva uma palavra para eles para ver se esses caras se arrependem lá, tá bom? Aí Deus trazia Enoque de volta, Enoque, fica aí, está trabalhando ali, falando, profetizando. No outro dia Deus voltava, chegava Enoque, e aí? Pô, cara, parabéns, hein, cara, foi muito bom, você viu? O povo lá ouviu a palavra e tudo, estou feliz, cara, estou feliz com você e tal. Aí Enoque um dia chegou tão perto da casa de Deus que ele falou assim: Enoque, dorme aí, tá, tem quarto aí para você, preparei para você. E aí Enoque ficou na casa de Deus, nunca mais voltou. Senta lá, Enoque, vai. Gente, ele tinha relacionamento com Deus. Enoque amava Deus, amava as coisas de Deus. Elias, vamos lá, Elias, quem sabe dele? Tesbita. A gente sabe muita coisa dele. Ele surge na frente de Acabe, do rei, e ele já chega profetizando. Ele chega e fala assim: ô Acabe, você está achando aí que Baal vai te abençoar? Vai não, acabou, não vai chover, casa caiu para você. Gente, imagina você chegar diante do rei e falar isso. O rei provavelmente estava com soldados ali, com a guarda real. Os caras podiam ter matado ele, mas além dele ter falado isso, ele saiu da presença do rei. E é isso que me chama a atenção. Imagina, seu nome? Letícia. Você acorda hoje, Deus fala com você: Letícia, vai para Brasília, mete o pé lá na porta do Temer e fala assim: a casa caiu, Lava Jato, vai ser todo mundo preso e tal, ó. Humanamente falando, você acha que seria fácil entrar lá? Não. Imagina na época de Elias. Ele entrou, ele falou e ele saiu. E Deus falou para ele: agora vai lá se esconder no riacho. Ele se escondeu. Ele tinha água do riacho. Deus mandou os corvinhos levar para ele comida, para ele comer lá. Só que com a seca o riacho secou. Deus mandou ele ir para uma região onde ia ter uma viúva. A viúva de Sarepta. Gente, eu não sei se você tem noção do que é uma condição de uma viúva. Aqui no Brasil, uma viúva, ela pode trabalhar. Se ela tem filhos pequenos, ela consegue ainda colocar o filho na creche. Ela consegue, tirando o luto e a tristeza, ela consegue levar uma vida normal. Eu estive na Índia em 2014, gente. Gente, a condição de uma viúva na Índia, nos dias de hoje, é complicadíssima. Uma viúva perde todas as coisas. Eu soube história de mulheres que tiveram que se casar no papel com um primo, mas não viviam maritalmente com esse primo, só para ter a casinha dela, porque senão perde tudo. Agora imagina isso na época de Elias. Estou falando para você, na Ásia hoje, tá? Isso acontece hoje. Na época de Elias, as mulheres não eram nem contadas. Aí Deus manda Elias para uma terra, Sarepta. Pensa numa terra boa para ir, Sarepta. Sabe onde estava Sarepta? Sidom, região de Sidom. E daí? Você já ouviu falar de Jezabel? Quem já ouviu falar da rainha Jezabel? Aí levanta a mão. Jezabel todo mundo já ouviu falar, né? O pessoal repreende até espírito de Jezabel na igreja e tudo. Verdade. Tem que chutar para fora. Gente, Jezabel era a princesa de Sidom. Olha que terra boa que Elias foi. Vamos tirar férias, vamos para Sidom. Gente, ele foi para lá. Provavelmente todo mundo adorava Baal naquele lugar. E ele chega lá, ele encontra aquela viúva e ele fala: ei, a senhora pode trazer uma água para mim? Está na seca, não tinha chuva. Mulher do cara, vou lá buscar uma água. Traz um pãozinho, um bolinho, comer também. Ela olha para ele e fala: meu, você perdeu a cabeça. Eu estou aqui pegando uns gravetos, pedaços de madeira, eu vou fazer um bolo, um pãozinho, para mim comer com meu filho, e depois a gente vai morrer. Ele falou: não vai faltar nem azeite e nem farinha, nem para você e nem para sua família.
Ele manifesta o poder de Deus. Multiplicação de comida no meio da crise, no meio da seca. Alguém já ouviu falar de crise esse ano no Brasil? Já? Tem crise no reino de Deus? Mas você está falando de teologia da prosperidade, está falando da Bíblia, tá, gente? No meio da crise ele falou, não vai faltar azeite e nem farinha, nem para você e nem para a sua família. Olha isso. Mas pensa bem, aquilo que está ruim pode ficar pior? Pode ou não pode? Eu brinco, pessoal, tipo assim, já passou manteiga no pão? Já? Uma fatia de pão? Aí o pão cai. O pão não só cai, ele cai com a manteiga para baixo. Então não dá nem para você soprar os 5 segundos. Não dá nem para salvar mais. Gente, aquela mulher tinha um filho. E aquele filho fica doente. Mas piora mais um pouco. Aquele filho morre. E ela olha para quem? Profeta. Para o homem de Deus. Ei, você veio aqui me lembrar dos meus pecados? E aí? O que você faria? Você vai na casa de alguém que não é crente, que adora qualquer coisa que imaginar menos Deus, e aí o filho da pessoa morre. Você é crente. Não tenho palavras de te abraçar. Estou ligando meu pastor, vamos levantar uma oferta na igreja lá, para ajudar você no enterro aí e tal. Talvez aquela mulher pensasse que aquele filho seria a aposentadoria dela, aquele que poderia cuidar dela na velhice. Eu pergunto para as pessoas, alguém aqui já orou por um morto? Já? Levantou? Eu também já, a gente não levantou, tá? Orei por 3. Mas eu orei. Eu não fiquei pensando depois assim, será? Não levantou. Elias se deparou com a situação ali, a criança, o menino, a mulher, ela olhando para ele falando, você veio me lembrar dos meus pecados. E aí ele pega aquele menino, ele vai para algum lugar daquela casa, não sei se era um quarto, mas ele vai lá sozinho. E ele vai lá e ele ora. Nada acontece. Ele ora de novo. E aquele menino levanta. E ele pega aquele menino e leva para aquela mulher. E ela diz, agora vejo que aquilo que você fala é verdade. A manifestação do poder de Deus confirma a palavra que está sendo pregada. Isso desde o princípio. Isso não é uma coisa que começa a acontecer em Atos. Não é uma coisa que começa a acontecer no Novo Testamento. Não é uma coisa que começa a acontecer só quando Jesus vem. Isso acontece desde o princípio, porque Deus está desde o princípio. A manifestação do poder de Deus. E aí você entende que quando Elias ele volta, ele volta e ele encontra Obadias, que era o servo do rei Acabe, o cara que temia mais a Deus do que ao rei. E aí ele começa, e ele fala assim, Obadias, vai lá e marca um encontro para conversar com o rei Acabe. Aí Obadias apavorado, mestre, mas e se o Espírito de Deus levar para outro lugar? Fica susto, eu vou encontrar com o rei. E aí ele chega lá do jeito do rei Acabe e fala, rei, seguinte, chama lá os 850 profetas, pode chamar os de Baal, de Aserá, chama lá todo o povo, e a gente vai fazer o seguinte, quem mandar fogo do céu é Deus. Aí você olha esse cara, que doideira. Elias vai contra o rei, contra 850 profetas e contra o povo. Aí eu brinco com o pessoal, quem é mais antigo vai entender o que eu estou falando. Cara, eu penso em Elias, eu penso, cara, é o Rambo, é o Chuck Norris. O cara vai sozinho, entendeu? Tem um exército lá do rei, tem o rei, tem 850 profetas lá que adoram Baal e Azerá, e tem o povo. E ele fala o seguinte, gente, quem mandar fogo do céu é Deus. Eu falo, cara, da onde que o cara tira essa fé toda? E sabe da onde que ele tirou isso? Ele ficou 3 anos, provavelmente, em Sarepta. Aonde estava Baal quando aquele povo estava com fome? Quem mandou comida para eles? Foi Deus. Aonde estava Baal quando aquele não estava doente? Aonde estava Baal quando aquele não morreu? Quem ressuscitou foi a parte do poder de Deus através da vida de Elias. Aí ele chega, meu amigo, eu fiquei 3 anos e meio na terra, todo mundo adorava Baal, estou vendo que ele não fez nada.
É eu, Deus contra essa galera toda aí. Então Deus é maioria, acabou. E ele chega lá, vai lá vocês primeiro aí, vai lá. Aí os caras ficam lá, e começam a clamar, Baal, nada. Baal deve estar dormindo, foi no banheiro, ele tira onda, gente. Não, isso aí, que blasfêmia, que cara que não respeita. Gente, esse cara sabia que nada ia acontecer. Aí é a vez dele. Joga água aí, gente. Gente, não tinha água, ele manda jogar água lá no negócio. Põe mais água e um pouco com sede, ele desperdiçando água. Ele clama e puff, a galera faz o quê? Se ajoelha e adora a Deus. A manifestação do poder de Deus confirma aquilo que ele estava pregando. E o povo se volta para Deus. Então a manifestação do poder de Deus, ela é parte do nosso estilo de vida. Nós como crentes devemos fazer isso. Nós devemos manifestar esse poder nas ruas, por onde a gente passar. Gente, a gente tem visto coisas fantásticas acontecer. A gente sempre organizou campanhas evangelísticas pregando para milhares de pessoas. Mas nos últimos anos, gente, nós temos visto pessoas sendo curadas. Gente, o ano passado nas Olimpíadas a gente viu o surdo voltar a ouvir. A gente viu gente que andava de muletas, largar muletas e começar a andar. Gente que estava com dor nas costas, da dor sumir. Gente que... Eu estava no acampamento, uma campa dentro de oração com um menino de comunidade. E tinha um que recebeu uma oração. Ele tinha feito uma cirurgia que deu errado no pé, 2 anos com dores. A dor sumiu, acabou. Eu estava em Santa Cruz, num lugar, a gente orando para uma mulher que tinha tendinite. Essa mulher chorava porque a dor sumiu. Ela acorda e, cara, sumiu. Isso está acontecendo hoje. Nós somos a geração que vai ver mais manifestações sobrenaturais em toda a história. Você é um cara pentecostal. Então, gente, eu sou um cara que cresceu na igreja batista, sou membro da igreja batista, mas eu creio naquilo que a Bíblia diz. E tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Não fui eu que inventei. Como, gente, eu cresci na minha adolescência, quando me converti com 14 anos. Eu ia para acampamentos, aonde as nossas gincanas bíblicas eram sobre o livro de Atos. Gente, em Atos Apóstolos você vai ver essas manifestações acontecerem corriqueiramente. Eu li as histórias, eu conhecia as histórias, eu sabia responder as perguntas, mas eu não via essas coisas acontecerem a partir da minha vida. Já em missões, eu via um monte de gente falar sobre essas coisas, eu cria nisso, mas eu não via essas coisas acontecerem a partir da minha vida. Eu lembro que em 2013 eu fui para o Paraguai, a gente foi fazer evangelismo lá. Gente, eu já viajei pelas 5 regiões do Brasil, pregando evangelho. Estive na Índia, na China, na África, estive em Cuba, estive em outros lugares também. Pregando o evangelho, a gente vendo muita coisa acontecer legal. A gente estava na China, e aí uma amiga nossa estava orando com uma chinesa, só que essa amiga nossa não falava chinês, e ela estava orando em chinês pela essa menina chinesa. Mas isso foi 2000 anos atrás? Não, gente, foi em 2008, eu estava na China e estava vendo isso acontecer. Isso é para hoje. Para hoje. 2013, no Paraguai, a gente foi para lá, a gente fazia evangelismo. O que a gente fazia? Radical. Nosso radicalismo era muito ousado. A gente chegava na casa da pessoa e fazia assim. Aí alguém aparecia. Aí a gente falava, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente pode orar por você? Você tem alguém que está doente na casa, com dor, com problema? O Paraguai é um país muito católico. Então a maioria das vezes as pessoas estavam bem, sem enfermidades, tranquilos. Mas quando a gente oferecia uma oração, a oração sempre bem-vinda, vem, entra. Primeira casa que a gente entrou, eu, uma jovem do Paraguai, um jovem de 19 anos aqui do Rio de Janeiro, novo convertido. Chegamos dentro da casa, aquela senhora de 65 anos, a gente começa a conversar com ela e a gente pergunta para ela. Ela começa a conversar, conversando. Eu já tinha perguntado, ela falou que não tinha dor nenhuma, não tinha problema nenhum, e a gente só conversando. De repente, aquele jovem de 19 anos, ele olha para aquela senhora e pergunta, a senhora está com uma dor no meio das costas? Ela fala, tô. Eu pensei, né, que estranho, né? A gente perguntou, ela falou que não, agora tá. Aí a gente perguntou para ela, a gente pode orar para a senhora? Pode. Aí oramos por ela. Porque a gente orou, a dor passou, ela foi curada. Ela falou, foi curada. O que a senhora não podia fazer? Não podia ajoelhar, não podia abaixar. Ajoelha, abaixa, ajoelhou, abaixou, começou a chorar. Não de dor, tá, gente?
A dor tinha passado. Aí a gente fala de Jesus, ela entregou a vida para Jesus. Mas o que me chamou a atenção nessa situação não foi o que aconteceu na casa, foi o que acontece fora da casa. Quando a gente sai da casa, aquele jovem de 19 anos, recém-convertido, ele olha para mim e falou: cara, eu estou muito feliz hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, eu pedi para Deus me mostrar aonde as pessoas estavam com dor. E aí Deus me falou que essa mulher estava com uma dor no meio das costas. Eu perguntei, ela estava, a gente chorou, ela foi curada. E a gente falou de Jesus, ela pregou para Jesus. E eu fiquei pensando nisso que ele falou. E eu falei: cara, interessante, pensando comigo. Eu já orei por muita gente, vi gente sendo curada, gente não ser curada. Mas todas as pessoas tinham me contado que estavam com dor, enfermidade. Não era uma voz dizendo: ela está doente. Não tinha uma voz. E eu pensei: cara, é mais fácil desse jeito. É mais fácil. Aí eu fui orar. Falei: Jesus, você podia me contar, né? Onde as pessoas estão com dor, é mais fácil. Orei simples assim. E à tarde eu fui para a rua com uma jovem e uma adolescente lá no Paraguai. E a gente foi de casa em casa, a gente orou por pessoas que foram curadas, pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas até então pessoas tinham contado para a gente. A gente chegou numa casa que tinha um casal de idosos, o senhor com dor no peito, eu virei para a adolescente orar por ele. E ela foi orar por ele e nada aconteceu. Aí eu falei: deixa eu orar também. Aí eu orei, ele foi curado. Fiquei feliz e fiquei chateado, meio triste. Por quê? Fiquei feliz porque ele foi curado. Mas eu fiquei triste porque ela orou e nada aconteceu. Ela ia pensar assim: poxa, o missionário ora e acontece e eu não. Tipo assim, ele então deve ter uma unção especial, é um ungido de Deus, assim, super, mega poderoso. E eu não penso que as coisas sejam dessa maneira. A gente sai da casa e eu olho para aquela adolescente e pergunto para ela: e aí, como que você está? Ela começa a chorar. Ela fala: eu quero ser usado por Deus. Eu falo: então beleza, mas a gente vai achar um doente hoje, você vai orar por ele e ele vai ser curado. Aí eu falei para Jesus: Jesus, eu já falei, Senhor, tem misericórdia, Pai. Falei, Jesus, tem misericórdia. Agora eu falei para ela que ela vai curar alguém. E cadê o doente? E saímos procurar doente. Não tinha mais doente em casa nenhuma, todo mundo são. Penúltima casa que a gente chega, uma mulher recebe a gente lá: tem alguém doente? Não. Com dor? Também não. Com problema? Também não. A gente pode olhar para a senhora? Ó, se for rapidinho pode, que eu estou com pressa, quero sair. Tá bom, rapidinho. Aí a gente entrou na casa, já que eu não tinha doente, e falei para a adolescente já sem esperança: então, ora por ela. Estava dando um horário e tal. Aí ela foi orar. Quando essa menina começa a orar por aquela senhora, uma mulher, aí eu senti como se alguém tocasse no meu joelho esquerdo. Aí eu fiquei pensando: será que essa mulher tem dor no joelho esquerdo? Será o Senhor? Será coisa da minha cabeça? Fiquei na dúvida. Mas a gente fica na dúvida? Fica, a gente fica na dúvida, tá? E aí, o que você fez? Eu perguntei. Acabou a oração? Alguém na sua casa está com dor no joelho esquerdo? Ela: meu filho está se queixando de dor na perna esquerda. Você pode chamar ele, por favor? Posso, foi lá. Ela trouxe um menino de uns 9, 10 anos. Ele veio assim, mancando de dor na perna. Eu pensei, falei: cara, a gente perguntou quando chegou na casa se tinha alguém com dor. Essa mulher falou que ninguém estava com dor e o menino veio mancando. Isso só no pensamento, tá, gente? Aí eu falei para a adolescente: agora ora por ele. Ela foi lá orar. Quando ela começa a orar, eu falei: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Eu estava só clamando misericórdia, gente. Porque eu falei para ela, eu cria, eu realmente estava acreditando que alguma coisa ia acontecer. E ela orou, acabou a oração, e a gente perguntou, né? E aí? Aí você não sai correndo, pulando, foi curado na hora. Aí eu comecei a ficar: opa, deixa eu ficar atento com esse negócio, né? A gente orou, pediu, Deus mostrou, orou. Comecei a entender que Deus, Ele mostra aquilo que Ele quer transformar. Um dia eu saio e Ele me falou sobre alguém com dor no ombro esquerdo. Então lá no Paraguai, encontramos 2 jovens. E aí a gente perguntei para eles: algum de vocês dois está com dor no ombro esquerdo? Aí um deles: eu? Está doendo? Cara, dói muito agora no inverno. Posso orar por você? Pode. Orei por ele. Cara, passou. Fui curado. Cara, você já entregou para Jesus? Ele: como assim? A gente começa a pregar para ele. Enquanto a gente está pregando para ele, o Espírito Santo me fala sobre o amigo dele, que tinha uma dor no joelho esquerdo. Aí eu viro para ele: cara,
Você está com uma dor no joelho esquerdo? Gritou, posso orar? Pode. Orei por ele, foi curado na hora. No que ele foi curado, um amigo meu olha para ele e fala assim: cara, você tinha feito uma prova com Deus, né? Você falou para Deus que se Deus fosse real, ele ia contar para alguém que você estava com dor no joelho esquerdo. Esse cara começa a chorar. Será que a vida deles vai ser a mesma? Sem chance. Os caras loucos parecem na rua. Os caras esquisitos. Gente, 2013 meu cabelo era assim, tá vendo? Estava aqui, barba grande, parecia homem das cavernas. Mas minha esposa me amava também, já. Os caras esquisitos. Um amigo meu era um holandês, ele vai vir aqui, 2 metros de altura, 4 de largura, agora nem tanto 4, agora diminuiu para 2 de largura. Mas, cara, os caras estranhos, falando de Jesus, curando pessoas, vendo o poder de Deus. A gente move de cidade. Aí pensa num dia que ninguém quer ouvir falar de Jesus na rua. Ah, mas tem dia que tem pessoas que não querem ouvir? Tem, gente. E aí? Vou pro outro? E outro não quiser? Vou pro outro? Alguém vai querer. E aí a gente lá, a gente orou: Jesus, deixa a gente falar para alguém. A gente encontrou uma mulher que cuidava de criança, a gente orou por ela, ela foi curada, ela contou que estava com dor, chorou, entregou a vida para Jesus, foi muito legal. A gente estava voltando para a igreja, quando a gente vê um rapaz de moto saindo da igreja, de uma casa, não da igreja dele. Ele saindo de uma casa, um amigo meu aborda ele: cara, a gente pode orar por você? Cara, eu estou de saída, mas vai na casa, a família inteira está reunida, nós acabamos de voltar do cemitério, acabamos de enterrar o nosso avô. Chegamos, batemos palma, o Senhor veio receber a gente. A gente falou com o rapaz da moto: a gente queria orar por vocês. Qual a religião de vocês? Não, a gente não quer falar sobre religião. É Deus, Jesus e a Bíblia. Tá bom. A gente vai rezar o rosário aqui, depois do rosário vocês podem falar com a gente. Tá bom, beleza. E aí? Vocês vão ficar aí fora ou vocês vão entrar aqui dentro pro rosário? A gente não conhecia o rosário, falou: vamos entrar. É verdade, a gente não conhecia o rosário. A gente entrou. Aí chegou na sala, e era aquela sala que eles tinham lá no corpo, que você via que eram os passos que tinham ficado no caixão e tal. Aí eles rezaram lá, acabou lá. Aí eles passaram a palavra pra gente. Esse amigo meu falou: eu quero só orar para Deus confortar o coração de vocês. Vocês perderam alguém importante da família e tal. Aí ele orou. Acabou a oração, ele falou assim: quando eu estava orando, Deus me mostrou uma senhora com a dor na parte de trás das pernas. Aí o pessoal falou: é a viúva, traz a viúva. E trouxeram a viúva e mais 2 senhoras. Pegaram 3 cadeirinhas, colocaram as 3 sentadas lá. A gente foi orar pelas 3. As 3 foram curadas na hora. Aí o Espírito Santo falou sobre alguém com dor na nuca e outro no ombro. Aí apareceu as 2 pessoas, a gente orou pelos 2, foram curados na hora. Aí o senhor que recebeu a gente, ele falou assim: vocês oram só no nome de Jesus? A gente só no nome de Jesus. Vocês podem orar pelo meu filho? Podemos. Ele trouxe um adolescente que tem asma. Então tá bom, vamos orar. Oramos por ele. O que você não podia fazer? Não podia correr. Então sai correndo. Aí saiu correndo, voltou. Não estou sentindo nada. Aí o pessoal da casa, os outros familiares: ei, eu estou com uma dor nas costas. Ei, eu estou com uma dor na perna. Gente, 13 pessoas foram curadas naquela casa. E a gente começou a falar sobre o amor de Jesus para aquelas pessoas. E no final eles trouxeram até comida para a gente. Jesus fala em Lucas 10 2 vezes com os discípulos comer com as pessoas. Está na Bíblia, Jesus mandou, eu obedeço. Por isso que eu falo que tem sempre lanchinho, né? Por isso Jesus mandou. Esse é um recado que eu dei para eles. Gente, será que a vida dessas pessoas vai ser a mesma? Chegam os caras estranhos, as pessoas diferentes, manifestam o poder de Deus, pregam o Evangelho, conectam eles com a igreja de Jesus que está lá no lugar. Mas isso só acontece no Paraguai, acontece na África, na Índia, nos lugares que precisa de mais. Gente, eu voltei de lá. E eu lembro que eu fui levar meu filho para a escola de ônibus, logo que eu voltei do Paraguai. E eu sentei no banco do ônibus. E quando eu sento, o Espírito Santo fala comigo que a mulher que estava na minha frente estava com dor no tornozelo esquerdo. E eu pensei, na hora que o Espírito Santo me fala, eu falei: mas no ônibus? Mas eu escolhi cutucar aquela mulher e perguntei: você está com dor no tornozelo esquerdo? E ela falou: tô. Posso orar com você? Pode. Quando eu escolhi fazer aquilo,
Eu escolhi não deixar as minhas experiências no Paraguai, mas eu escolhi começar a ver isso como um estilo de vida. E por onde eu vou, seja na rua, seja no ônibus. Gente, eu fui para Angra dos Reis, fui dar um treinamento de evangelismo. E que o final de semana inteiro lá, gente, foi um mau mover de Deus. E a gente começou a curar as pessoas. Depois que a gente voltou, o pastor mandou uma mensagem para mim que um cara que é fisioterapeuta da igreja parou no ponto de ônibus do trabalho e tinha um cara com problema no ombro. Um fisioterapeuta, olha, o cara está com problema no ombro todo. Sabe o que ele fez? Ele não deu cartão, deixa eu orar para você. Ele curou o cara no ponto de ônibus. O cara foi curado, ele perdeu o cliente. Não tem mais cliente. Ele curou o cara ali e falou de Jesus. Quando a gente estava voltando de lá para cá, gente, eu fiquei de sexta a segunda ainda dos seis. Gente, a gente não foi na praia, a gente não foi no mar. Aí voltando embora, sabe onde eu falei assim, gente, tinha uma praia no caminho de volta ali, vamos parar o carro, vamos só pôr o pé na água, e aí a gente tira uma foto, e aí a gente volta para o rio. Literalmente foi isso que a gente fez. A gente parou, estacionou o carro, a gente foi até a beira da praia, pôs o pé na água, agora vamos botar no carro e vamos embora. Estou saindo com um carro no meio da rua e vejo uma mulher com uma joelheira, porque ela estava com um problema. Parei ela no meio da rua. A senhora está com dor no joelho? Estou. Posso orar para a senhora? Gente, eu estava dentro do carro no meio da rua, segurando a mão da mulher, parei ela no meio da rua. Orei por ela. Foi curada. Ali na hora. Amém. A dor dela passou. Gente, isso é reino de Deus. Isso é o que Jesus chama a gente para fazer. Essa é a nossa responsabilidade. Cara, que legal. Você descobriu que você tem unção de cura. Não. Eu descobri que eu tenho autoridade no nome de Jesus. Como assim? Gente, eu comecei a ver essas coisas acontecerem. E eu escolhi praticar isso. Aonde eu vou. E Deus, sabe aquele texto que fala assim, que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar? Isso em todos os aspectos, gente. Eu estava vivendo algumas coisas, mas eu não entendia, talvez muito claramente, biblicamente, o que eu estava fazendo. E o Espírito Santo, ele explica biblicamente para você essas coisas. Mas como que ele faz isso? Claro, você precisa ter tempo com a Bíblia, tá, gente? Tem gente que quer saber sobre a Bíblia, aí o cara dorme com a Bíblia debaixo do travesseiro, mas ele não abre a Bíblia. Gente, não passa por osmose, não passa você dormir ali, você carregar. A gente carrega aqui embaixo porque fica perto do coração, daí não passa, gente. Não passa, você tem que abrir a Bíblia. E aí o Espírito Santo, ele traz o quê? Revelação daquilo que você está buscando. E eu lembro que eu estava em Curitiba, numa reunião de pastores, num tempo de adoração, não era ninguém pregando nem nada, eu estava adorando Jesus, e aí ele me trouxe as palavras. E a palavra que ele me trouxe está lá em Marcos 16, 20, que fala que os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, realizando sinais e maravilhas, confirmando a palavra. E eu fiquei pensando, que palavra era essa que ele estava confirmando? Eu entendi que eles saíram e pregaram, que os sinais e maravilhas estavam acontecendo, mas ele falava, confirmando a palavra. E aí eu pensei, que palavra era essa? Foi a palavra que Jesus disse, ele mandou eles ir lá em Marcos 16, 15, 16, 17, pelo mundo todo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de suas nações, batizar, quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele falou que esses sinais seguiriam se crerem, que eles poderiam falar em novas línguas, que eles poderiam beber algum veneno mortal, que nada ia acontecer, que eles expulsariam os demônios e que eles imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Quem falou isso? Jesus. Era essa palavra que ele estava confirmando, a palavra que saiu da boca dele. Os sinais acontecem porque Jesus falou que ia acontecer. Bom, aí ele me leva para refletir lá em Gênesis, quando ele cria todas as coisas, e haja luz. O que acontece? Luz. E haja, tudo que sai da boca de Deus acontece. Aí tem gente que fala assim, mas tem gente que faz essas coisas erradas aí. Eu não quero mexer com esse negócio de cura não. Tá louco?
Tem gente ganhando dinheiro, fazendo um monte de coisa esquisita aí. Sabe por que essas coisas acontecem? Que Deus falou. Como assim? Eu vou citar o nome de uma pessoa famosa, muito conhecida, que teve um comportamento errado. Você vai contar o nome? Pô. Esse cara está na TV. Você vai falar o nome de alguém, vai. Tem certeza. Tem um cara muito famoso, você vai achar ele na TV e você vai ouvir muito falar desse cara. Moisés. Tem filme dele, tem seriado, tem novela dele. Moisés é um cara conhecido, certo? É ou não é? Moisés, ele teve um comportamento errado. Lembra quando Moisés tirou a água da pedra? Lembra? Ele fez do jeito certo? A água saiu? Por quê? Porque Deus falou que ia sair. Só por isso. Ele teve consequência? Teve. Naquela situação, ele perdeu a salvação? Não. Ele se arrependeu. Mas ele teve um comportamento errado. Mas Deus, ele cumpriu com a palavra dele. Gente, quem fizer do jeito errado vai prestar conta para Deus. A minha preocupação é: eu preciso fazer do jeito certo. Ponto. É isso que Deus nos chama para fazer. Faz do jeito certo, só isso. Esquece os outros. Mas isso era para os discípulos. Eles eram mais chegados de Jesus. Eles andaram com Jesus. Vai lá para Atos 14:3. Paulo e Barnabé gastaram bastante tempo ali aonde? Em Icônio. E eles falaram corajosamente da palavra do Senhor, e o Senhor confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Basicamente a mesma palavra que está em Atos 14:3, está lá em Marcos 16:20. A diferença é que Paulo e Barnabé não eram a primeira geração, era uma próxima, segunda geração. Eles não andaram com Jesus como os discípulos, mas a mesma coisa está escrito, basicamente. Então aquilo que está lá em Hebreus 13:8, que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é real. Então é uma coisa que a gente vive hoje. Gente, quando eu comecei a entender isso, a ter esse entendimento, eu pregava nas igrejas e chegava no final do culto. Gente, eu tinha uma fila, sério, ficava 1h30 no final do culto orando para as pessoas. Um monte de gente era curado. E era legal ver essas coisas acontecerem. Mas era só eu orando com um monte de gente. E eu falei, cara, peraí. Assim, eu não sei qual a hora que eu caí na real, que eu vi, peraí, não é para mim ficar orando por um monte de gente no final do culto. Você não quer orar para as pessoas? Não, gente, eu não quero que as pessoas olhem para mim como eu sou o super ungido. Eu não quero que eles achem que eu tenho uma unção mega especial, que eu posso vender essa unção, que eu posso passar essa unção assim, tipo, cara, você pode viver isso. Eu fiquei pensando sobre a vida de Eliseu esses dias. Hoje eu estava pensando sobre isso. Que Eliseu, ele pediu porção dobrada da unção de Elias. E aí quando Elias vai para o céu, Eliseu, ele começa a viver aquelas coisas sobrenaturais. E eu fiquei pensando, se ele tinha, assim, por que Eliseu não foi para o céu com uma capa vermelha voando? Porque se Elias foi num redemoinho, Eliseu devia ir numa capa voando. E a Bíblia fala que ele morreu de uma doença incurável. Mas ele curava as pessoas com o poder de Deus que estava na vida dele. E os ossos dele, quando tocaram ali, morto, ressuscitou. E eu fiquei pensando, será que é só um pensamento, tá, gente? Eu ainda não concluí essa linha de pensamento sobre Eliseu. Mas será que foi algo que aconteceu no momento que Elias subiu? Ou foi na realidade essa convivência que eles estavam tendo, que Eliseu entendeu aquilo que Elias estava falando, ele começou a vivenciar aquilo que a palavra de Deus dizia, e o Espírito começou a se manifestar na vida dele, trazendo aquilo que tinha dentro para fora. Entende? Mas eu não tenho uma unção mais especial do que ninguém. E eu não sei qual momento exato que eu me dei conta disso, mas eu sei que eu parei de ter uma fila no final do culto de 1h30 para ir orar para as pessoas. Eu comecei, peraí, gente, você tem essa autoridade, você tem esse mesmo poder, você tem, Jesus te chamou para fazer isso. Eu conto para as pessoas que eu estava no acampamento de jovens, 220 jovens adolescentes, e eu estava falando sobre isso. E eu perguntei, vocês creem nisso? Eles, amém. Eu falei, não, você crê? Creio. Então tá bom.
Então veja o que acontece aqui. Perguntei para eles, quem está doente aí? Quem está com dor? 20 ficaram de pé. Eu fiquei, fica de pé. Perguntei para os 200 lá, vocês creem que esses 20 podem ser curados agora? Amém? Não. Você crê? Ah, eu creio. Então beleza. Você crê? Então você ora. Põe a mão aí. Você vai orar. E a galera saiu orando. Basicamente os 20 ficaram curados na hora. Quase que os 20. Aí essa galera ficou empolgada. O pastor pegou os 220. Isso era sábado de manhã, sábado à tarde. Ele colocou os 220 na rua. De casa em casa. Orando por todo mundo. Gente, voltaram com testemunhos. Tinha um grupo que eles foram numa casa. E tinha uma pessoa nessa casa, uma senhora com uma bola do lado de fora da garganta que doía demais. Oraram por ela. A dor passou. Ficaram empolgados, vamos orar mais, vamos orar. A bola sumiu. À noite, convidaram gente. A gente orou por todo mundo que estava lá com enfermidade, com dor. Tinha uma senhora que dava pulos de alegria. Por quê? Ela era surda de um ouvido e voltou a ouvir. Gente, eu ensino isso com as minhas crianças. Meus filhos oram pelas pessoas. Outras pessoas oram. Vai aparecer alguma coisa. Vai. Eu vou mostrar para vocês algumas histórias. O Danta Show tem vontade própria aqui nesse lugar. Já vai voltar. Gente, me avisa aí quando voltar. A gente começou a ensinar sobre isso. E as pessoas começaram a entender a autoridade do nome de Jesus. Meu filho uma vez falou, papai, a gente está indo para a igreja. Eu acho que a gente vai chegar lá e vai ter alguém com problema na coluna. Aí eu estava fazendo um programa com crianças de missões. E aí eu fiz a programação. E no final eu falei, meu filho teve essa palavra. E alguém está com problema na coluna? Um menino de 12 anos levantou a mão, tio, eu sofro com forte dor na coluna. Eu falei, então beleza. Falei meu filho vai lá e ora por ele. Ele foi. E aí as outras crianças foram orar umas pelas outras. Aí quando voltaram, esse menino falou assim, tio, quando ele estava orando por mim, eu senti como se Jesus pegasse minha mão e fizesse assim, ó, esticasse. Fui curado na hora. Uma criança. Põe para mim ali o testemunho Belfor Roxo, por favor. Gente, olha aqui um cara que entendeu a autoridade dele no nome de Jesus. Som. Eu acho que tá. Só tá show o som. Vocês estão ouvindo, gente? Ops, acho que voltou. Acho que voltou. A gente não tem uma casa bastante humilde. Volta um pouquinho. Mas ela me recebeu muito bem. Boa noite. Nós fomos numa casa de uma senhora. Abaixa um E pouquinho. tinha muita gente no portão. Aí veio a senhora, né, dona Elisa, veio mancando. Aí assim que a gente começou a falar, ela falou, por que vocês não entram? Eu falei, é um bom sinal. A gente entrou, a casa dela era bastante humilde, mas ela me recebeu muito bem. Ela começou a explicar pra gente que já tinha bastante tempo que ela estava sentindo dor na perna, ela estava no bancão, não conseguia se abaixar. E aí a Valéria, foi muito engraçado. A Valéria, eu vou orar por ela? Não, eu vou colocar as mãos e você ora. E ela falou, a minha perna não está mais doendo. Aí eu falei, qual é o movimento que a senhora não podia fazer? Aí ela não conseguia abaixar. Aí eu falei, senhora pode tentar abaixar? Aí ela falou, mas levantou. Aí eu... Mas não funcionou. Só que, brincadeiras à parte, a gente vê que Guilherme tem uma coisa que nos abre a cabeça, que nós temos a autoridade, que Jesus nos deu a autoridade. E aí a gente aproveitou que a gente queria ter cura, mas também a gente queria receber a palavra de conhecimento. E aí Deus começou a me... Eu não senti, mas Deus me mostrou, eu tive uma visão dela acordando várias vezes durante a madrugada, sentindo muita dor. A senhora costuma acordar
Põe o outro, espera só um pouquinho. Vou botar o outro testemunho. Põe Marcelo. Marcelo. Aí. Uma para baixo, assim. Aí. Marcelo é daqui da igreja, tá, gente? Ele fez o último seminário. Olá, meu nome é Marcelo, sou da Igreja Batista Marançá de Campo Grande. Estou fazendo o seminário de Evangelho da Jocum e, de verdade, mudou muito a minha visão do que seria e do que é o evangelismo. E uma das coisas que aconteceu, assim, que me marcou muito, a experiência de cura, em que nós fomos numa viagem, né, ao Vale do Jequitinhonha, e lá, a gente, nas paradas, a gente falou, a gente tem que fazer evangelismo. E nos deparamos com um homem que ele aceitou Jesus e, nesse momento, na conversa, o Senhor deu uma palavra de conhecimento de que ele estava triste. Eu perguntei a ele por que ele estava triste, o que ele queria que Deus fizesse por ele para ele ficar feliz. E ele falou que queria voltar a andar. Aí eu confesso que bateu, assim, uma dúvida, oro ou não oro? E eu resolvi, colocar em prática tudo que a gente tem aprendido. E orei por ele, repreendendo aquela doença, pedindo que aquela coluna dele voltasse para o lugar, que os músculos voltassem para o lugar. E aí, com dúvida ainda, confesso, levantei e pedi para que ele levantasse, estendi a mão para que ele levantasse. E ele levantou. E saiu andando numa alegria, e olhava para mim e perguntava, é para sempre, isso é para sempre? Eu falei, sim, foi Deus que te deu, cara. E assim em volta, aquele monte de gente observando, e o nosso pessoal pôde evangelizar também aqueles que estavam ali. E assim, o que mais foi falado é um milagre, porque aquele homem vivia esteja naquele local. Então assim, foi algo muito marcante, mas muito marcante mesmo na minha vida. Não é poderoso? Não é legal a gente escutar essas histórias? A gente vê que é gente como a gente, é gente que está entendendo a autoridade que tem no nome de Jesus. E que isso foi liberado para todo mundo. O véu foi rasgado de cima a baixo. O acesso foi liberado para todos nós. Eu não tenho uma unção especial, não sou um super ungido que estou fazendo isso para que as pessoas possam olhar para mim. Na verdade, o meu alvo é que as pessoas possam olhar para Jesus. E você pode fazer tudo o que eu faço, você pode fazer mais do que eu faço. Porque Jesus falou assim, que coisas maiores a gente ainda faria. Você crê nisso? Amém. Não, se você crê, você fala, eu creio. Mas não é para repetir, só se você crê. Você crê? Eu creio. A Bíblia fala que esses sinais seguiriam aqueles que creem. Então, peraí, se você crê, quer dizer que os sinais vão te... Legal. Alguém está com dor aqui hoje? Fica de pé quem está com dor. Gente, não vai ter no final uma filinha para poder orar, tá, gente? A hora é agora. Tá? Se você está com qualquer tipo de dor, dor no dedão do pé, vai, dor no pé, vai. Dor no dente, vai também, gente. A gente já orou por gente que a dor de dente passou. Qualquer dor. Mas tem que ter dente. O dente pode crescer. Verdade. Eu estou feliz porque tem mais gente sentada. Isso é bom sinal. Vocês que estão sentados, vocês creem que essas pessoas que estão de pé podem ser curadas agora? Você crê? Então, agora o que você vai fazer? Você vai orar por essas pessoas que estão de pé. Então, pelo menos um para cada um aí, pode ser dois, não tem problema. Fica com a mão levantada quem está com dor agora, mas não comece a orar ainda, tá, gente? Só escolhe quem você vai orar. Vai lá, gente. Ó, tem gente aqui, tem 3 aqui. Não pode ficar ninguém sentado agora. Você vai ter que pegar alguém que está de pé aí. Levanta a mão. Quem está com dor, fica a mão levantada para não confundir. Ó. Tem 2 pessoas aqui, ó, precisando de oração. Quem está sozinho ainda, quem já está com alguém do seu lado, baixa a mão. Quem tá, ó, tem lá atrás, tem um casal ali, ó, gente. Lá atrás, ó, tem 2 pessoas que estão levantadas. Chega lá. Aqui, ó. Meu lado esquerdo aqui, ó, tem alguém que... Aqui, ó, tem gente sozinha lá. Alguém está sozinho? Gente, olha só.
Gente, não é por orar ainda não. Alguns passos. Primeiro, você vai perguntar para a pessoa aonde é a dor. Essa é a primeira coisa a fazer. Pergunta onde é a dor. Onde dói. Perguntou já? Só pergunta onde dói. Ainda não vai orar. Só perguntou. Tá? Segunda coisa. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para a Letícia. Quando eu for orar, eu não vou orar para a Letícia assim: Deus, olha aqui para a Letícia, Senhor. Senhor, ela podia estar em casa hoje, Senhor. Mas ela escolheu ir para a sua casa para poder te adorar, para poder aprender mais do Senhor. Gente, a Letícia não precisa de um advogado, tá? A gente não precisa convencer Deus que ela merece ser curada, tá? Primeiro ponto. Então, é seu objetivo. Segundo, eu não vou orar assim: Deus, se for da sua vontade, cura a Letícia aqui em nome de Jesus. Por quê? É da vontade de Deus que ela esteja doente? Não. Por que tem doença no mundo? Só por pecado. Mas daí, se não for curado, é a resposta de Deus. Gente, imagina você orar para uma pessoa que não é crente. Imagina se ela não fosse crente. Aí eu oro assim: Deus, pela sua vontade, cura a Letícia. Aí a Letícia não é curada. Aí ela não é crente, ela vai pensar que é da vontade de Deus que ela fique. Entende? Então não é. Você já viu alguém orar por um endemoniado? Ele ora assim: Deus, se for da sua vontade, tira o demônio dessa pessoa? Não. Ele expulsa, ele manda embora. Ele usa a autoridade em nome de Jesus. E é assim que a gente faz com a enfermidade. A gente manda embora em nome de Jesus. Acabou. Mas aí a gente também ora. Não, você ora, dor nas costas. Gente, eu oro sempre baseado na palavra de Deus. Como que eu sei que não é a vontade de Deus alguém fique doente? Porque a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas unidades e por ele nós somos sarados. Ponto. Ele já pagou por algo. Ele não vai colocar algo sobre a gente. Não, mas veja bem, veja Jó. Deus, ele trata o nosso caráter como uma enfermidade. Gente, eu tenho 2 filhos. Eu não fico cortando meu braço do meu filho para dizer que a faca corta. Eu não coloco fogo para dizer que queima. Mas e Jó? Gente, se você for pegar a história, os historiadores vão dizer que Jó viveu antes, não é. O que isso tem a ver? Deus é o Deus de aliança. A primeira aliança de Deus com os homens foi a partir de Noé. Então, nesse aspecto, tem que fazer um comparativo da minha vida com a vida de Jó. Porque até ali não tinha aliança. Dali para frente tem aliança. E Deus, ele cumpre as suas alianças. Então é importante a gente entender essas coisas para a gente não ter um sistema de crença errado na nossa mente. Beleza? Aí o que acontece? Depois que eu orei, você pergunta a pessoa: e aí, passou a dor? Ela: passou! Aí você glorifica a Deus. Ela: melhorou. Peraí, melhorou? 0 a 10. Quanto que dói? 0 dói nada, 10 dói muito. Sim, ora de novo. Mas não é falta de fé orar de novo, irmão? Gente, Jesus uma vez ele foi orar por um cara que não estava vendo. Aí Jesus perguntou para ele: ei, como você está? Eu vejo homens como árvores. Aí Jesus foi orar a segunda vez. Você acha que Jesus precisava orar 2 vezes? Por que ele orou 2 vezes? Por causa da gente. Só por isso. E ele pensa: será que. Aí tem crente que recebe, crente que está com dor. Aí ele recebe a oração, melhorou, aí se pergunta: e aí, melhorou? Aí ele vem e fala com você: irmão, pela fé vai passar. Gente, deixa eu orar de novo. O irmão, ora de novo que diminuiu, ora de novo. Beleza? Entendeu? Eu sempre oro baseado na palavra. Como Jesus, eu creio na sua palavra. Que diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, que pelo Senhor somos sanados. Eu creio que o Senhor me deu autoridade no seu nome para ir embora, não somos enfermos e ser curado. E aí eu expulso a enfermidade com Jesus. Beleza? Vai aí, ora aí, e aí depois pergunta. Aqui essa dor no joelho, essa dor quer ser repreendido agora. Pai amado do Senhor, Pai, realiza, Pai amado, essa cura. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te digo enfermidade, bate retirada agora, no nome de Jesus. Essa dor nos telões, nos joelhos, essa dor esquerda, eu te repreendo agora no nome
Pai, no nome de Jesus, nós acreditamos ainda, Pai amado, no teu poder se manifesta, Pai amado, ainda em nós, Deus, no meio da tua palavra, nós acreditamos, Pai amado, no meio da tua paz, Pai amado, no meio da tua perseverança, Pai amado, na tua palavra, nós acreditamos que o Senhor vai ter poder de curar toda e qualquer enfermidade, Pai, nas lutas, na minha vida, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos para que o Senhor venha, Pai amado, tocar no meio da tua terra, Pai, que toda essa enfermidade agora. Em nome de Jesus, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai querido, Pai, que ao tocar da ponderação, Pai amado, nesse momento, permitindo, liberando a cura para ela nessa hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, que haja a cura para os cabelos, os tendões, para fora do nome do Senhor Jesus Cristo. Cura agora, no nome de Jesus, a iniquidade que é retirada para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Onde eu te peço, eu já te agradeço. Agora, sai todo Pai, no nome de Jesus, ainda ela falou que ela é decente dor. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor cura. Tem coisas que são, Pai, processos, Deus amado, nós pedimos, Pai, a gente perguntando que faça para 100% dessa cura que hoje está. Gente, e aí? Quem estava com dor aí, a dor passou? Geral, levanta a mão. Passou tudo. Tá bem aqui na frente, quem passou tudo? Pode vir aqui, ó, frente da galera. Quem já orou, pode sentar e está orando para terminar. E pergunta aí, fica bem aqui na frente, quem passou geral, passou tudo. Passou tudo. 100% da dor foi embora. Foi? Passou? Tá valendo. Aqui, fica aí. Aqui está todo mundo que a dor passou, certo? Você está na frente aí também? Tá? Pode vir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas aqui que a dor passou. Agora, você pode glorificar o nome de Jesus? Pode sentar aqui. Pode sentar, vocês também. Segunda pergunta. Quem a dor diminuiu, não passou tudo? Algumas pessoas. O que eu faço nessa situação? A dor diminuiu, não passou tudo. Gente, eu fico orando até passar. Porque se passou um pouquinho, vai passar tudo. Só que você vai gastar tempo. Eu já tive pessoas que eu orei por 40 minutos até toda a dor passar. Tinha um desvio na coluna. E a gente ficou lá até passar. Quem recebeu oração e a dor não passou, levanta a mão. Pode levantar a mão. E agora? O que você responde numa situação dessa? Orou e a dor não passou. O que você fala para a pessoa quando você ora por ela e a dor não passa? Vai no médico. Mas não é pecado no médico? Não é falta de fé? Não, gente, não é falta de fé no médico. Eu vou no médico quando eu preciso. A primeira coisa que eu faço é orar. O que você não deve dizer para uma pessoa? Tá? Porque tem gente que faz isso, e eu já vi gente fazendo isso, então não faça isso. Tem gente que ora para uma pessoa que está enferma, e a pessoa não é curada, e ela olha para a pessoa e fala assim: você não tem fé. Gente, por favor, imagina, a pessoa está lá enferma, ela está doida para receber uma oração. Gente, eu já fui, eu tinha uma dor na sola do pé, gente, que doía demais. Toda vez que tinha oração de cura, eu ia para frente. Orava, nada acontecia. Um dia eu estava com um colar de miçanga. Sabe aquele colar de miçanga? Veio de uma missionária.
Aí o cara olhou para mim e falou, esse colar aí? Ele estava achando que a dor no meu pé era por causa do colar e no sangue que eu estava usando. Ele falou, cara, não tem nada no meu colar. Desculpa aí, mas pegou o cara errado para falar do colar. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui no ortopedista. Sabe o que ele fez? Ele deu uma palmilha. Nunca mais doeu a sua dor no pé. E aí? Ah, mas aí eu quero saber, biblicamente falando, você sabe responder porque tem pessoas que não são curadas? Sei, eu sei responder. Qual é a resposta bíblica? A resposta bíblica é não sei. Como assim? Você acha não ser na Bíblia? Meu Deus! Como assim? 2 Timóteo 4,20. Paulo deixa Trófimo doente em leito. O apóstolo Paulo, que curava todas as pessoas, a Bíblia fala que ele deixou Trófimo doente em leito. Por quê? Não sei. Timóteo, amigo de Paulo, tinha problema no estômago, por que ele não foi curado? Não sei. O próprio apóstolo Paulo, provavelmente ele tinha sérios problemas nos olhos. Por que você diz isso? Porque aos Gálatas ele diz assim, se vocês pudessem, vocês arrancariam os seus próprios olhos e me dariam. Gente, quem não tem problema nos olhos, não fala na coisa desse. Jesus, no tanque de Betesda, quando ele orou lá, quantas pessoas foram curadas? Uma. Por que os demais não foram curados? Não sei. Eliseu, o cara morreu de uma doença incurável. Por quê? Não sei. Gente, eu não tenho que achar uma resposta onde não tem. E eu não tenho que ficar preocupado com isso. E o fato de orar para uma pessoa e ela não ser curada, não quer dizer que o próximo não será. Gente, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que fazer o que Jesus mandou de fazer. Só isso. A gente precisou tocar uma música, fazer um fundo musical aqui para poder as pessoas orarem aqui pelos enfermos. Eu tive que sair orando por todo mundo. As pessoas foram curadas. Foram. É simples. E a gente tem que entender também que tem doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais. Como que eu vou saber qual que é qual? Espírito Santo de Deus. Só isso. O cara a gente orou com uma mulher na Índia, surda. Oramos, nada aconteceu. Um amigo meu veio, expulsou o demônio, foi curado. Ela era surda com possessão demoníaca desde criança. Porque lá tem consagrações desde criança. Um cara cego, lá na Índia também. Oraram por ele, nada aconteceu. Daí alguém perguntou para ele, cara, falta você perdoar alguém? Falta. Oraram por ele, ele liberou perdão, ele voltou a ver. Ele era cego por falta de perdão. Perdão espiritual. Oraram por um cara na igreja, o cara com dor de cabeça. Oraram, nada aconteceu. Aí eu orei contra a pressão. Uma mulher com tendinite, oraram por ela, nada aconteceu fisicamente. Orei contra as setas do diabo, dos sonhos que Deus tinha liberado para ela e o diabo tentando travar. Acabou a oração, ela voltou a mexer sem nenhuma dor. Um menino com dor na panturrilha. Oraram, nada aconteceu. A palavra que Deus deu foi sobre santificação e o diabo tentando lançar a seta nele, impedindo ele de correr para o alvo que Deus colocou para ele. Oramos contra isso. A dor passou na hora. Como que você vai saber disso? Ligado com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Simples assim. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu para captar? Sim? É só o começo. É só o primeiro dia. Tá bom? Coisas importantes que eu preciso falar para vocês. Temos esse livro, Pés Formosos. Agora é hora de vendas? Não, gente. Isso aqui é o livro que você vai ter que fazer um trabalho sobre ele para o seminário. Tá? Então você vai precisar adquirir esse livro para que você possa fazer o seu trabalho. Que livro é esse? Pés Formosos. É um livro de evangelismo. Danny Lemon, o autor, o cara da Jocum, um cara fera demais. É o melhor livro de evangelismo que eu já vi até agora em português. E o cara é muito simples, tem um guia de estudo. Você vai ler esse livro, você vai resumir com as suas palavras e você vai colocar 5 testemunhos que você vai vivenciar nesse período do seminário, nesses 3 meses. A gente vai passar depois os maiores detalhes do trabalho, mas esse livro, na editora da Jocum, custa R$36. Se eu fosse comprar como missionário da Jocum, eu teria 50% de desconto.
Mas eu conversei com o Demi, ele mora nos Estados Unidos, e a gente estava numa reunião da Jocum juntos, e aí a gente conversando depois sobre isso, eu mandei um e-mail para ele, e ele me autorizou a entrar em contato com a editora e pegar esse livro a preço de custo, para que a gente pudesse trazer ferramentas para as pessoas. Então, assim, eu não tenho lucro desse livro, não é para o meu sustento, para a minha família, para os meus funcionários, vivemos na dependência de Deus, mas isso aqui não é para o nosso sustento. Isso aqui é um trabalho, tá? O preço a gente está repassando só para cobrir os custos. Então, nós estamos repassando para as pessoas a R$11. R$10 na escola passada, está sendo 11 para a gente poder cobrir os custos que a gente tem com o livro. Ah, mas se eu quiser dar R$20 para esse livro, posso? Pode. O que você vai fazer com a diferença? Eu vou abençoar pessoas com o livro. Eu não pego esse dinheiro para fazer outra coisa não ser livro. Eu fiz o propósito que a gente quer distribuir ferramentas para as pessoas. Isso aqui é uma ferramenta. Então nós trouxemos hoje, tá? Nós temos aí, enquanto durar os estoques, você pode adquirir o seu, tá? Então tem os livros. Segunda coisa muito importante. Se você quer experimentar essas coisas que a gente está falando, corriqueiramente, você precisa separar tempo com Deus. Então nós temos um desafio para todos vocês. Vocês têm um caderninho aí, tem? Vocês fazem as anotações de vocês. Uma coisa muito importante que você precisa fazer com esse caderno. Qual o desafio que você vai ter nesses 3 meses de curso, que são basicamente 12 semanas de aula aqui? O desafio é, você vai no seu devocional. Devocional, o que é isso? Devocional, o seu tempo a sós com Deus, onde você vai separar um tempo do seu dia para você orar,